Bom, e se a gente está falando dessa confusão toda entre Estados Unidos e Irã, pressão para cá, pressão para lá, nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, chega conosco. Olha, não é fácil, mas início promissor. Olha, para quem não tem nada, já é uma esperança no fim do túnel, né? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Eu gostei da minha introdução, o predicado que inclui: se tem confusão, vem ela aí, né? Sempre eu aparecendo na confusão. E para Mas é tentar verdade, desfazer a Débora. confusão, para tentar desfazer a Isso, confusão. exatamente. A gente veio para confundir e esclarecer, né? Como diria o poeta. Mas olha, É. essa frase que você usou, ela é muito emblemática, né? O início promissor. Eu diria que para quem está acompanhando o programa nuclear iraniano e as tentativas de criar algum acordo em torno dele, que já foram várias, o que ressoa imediatamente é aquele clássico só acredito vendo, né? Porque, É. diferente do que dizem os diplomatas, a gente sabe que existem razões bastante estruturais que dificultam essa aproximação. E como professora, eu gosto sempre de fazer lista, né? Você já reparou por aqui. E aí me ocorre, assim, pensando nessa nova tentativa que está em curso agora, uma tríade de elementos que talvez expliquem por que que a gente é tão cético, né? Por que que a gente olha com tanta ressalva esse tipo de aproximação. É claro que todo mundo torce pelo acordo, é claro que todo mundo gostaria de viver num mundo em que há uma estabilidade mínima a que se possa recorrer. Mas as razões que nos fazem duvidar um pouco desse cenário começam pelo fato de que existe uma disputa absolutamente central sobre o direito fundamental do Irã possuir ou não um programa nuclear. E o tratado, ou o acordo, qualquer negociação que até hoje se empreendeu sobre isso, ela sempre esbarra na discussão do escopo, Débora. Então, assim, os americanos exigem restrições super significativas no enriquecimento de urânio iraniano. Também começa a haver uma disputa sobre não só a manutenção do direito de enriquecer esses insumos, mas também sobre a transferência de material para terceiros, porque a triangulação com terceiros tem sido uma praxe nas últimas tentativas de negociação, e isso cria um impasse permanente, né, quase de soma zero, em que necessariamente para que um lado saia satisfeito, o outro tem que necessariamente sair se sentindo prejudicado, né? Esse é o ponto número um. Depois, a gente tem nessa negociação em específico de 2026, os Estados Unidos tentando levar sob Trump uma agenda mais ampliada para essa discussão do acordo nuclear ou eventual programa nuclear iraniano, né? Tem uma inclinação para o que a gente poderia chamar de multidimensionalidade, né? Quer dizer, eles não estão apenas pensando no foco estrito do enriquecimento de urânio e do programa nuclear. Eles querem ampliar a agenda para outras questões para as quais os iranianos são bastante reticentes. E aí eu estou falando de, basicamente, controle de programas de mísseis balísticos, de apoio a grupos aliados na região do Oriente Médio e também questões ligadas a uma certa condução da política interna iraniana. Imagine você se os iranianos, que já tinham restrições no que eu acabei de falar sobre o escopo do próprio programa de enriquecimento de urânio, vão agora se sentir confortáveis em falar não só sobre isso, mas também sobre programa balístico, de míssil balístico, sobre apoio a grupos na região, né? E a gente sabe que são vários, e sobre a própria condução das atividades do regime. E por fim, né, para concluir a minha tríade aqui, tem o clássico das relações internacionais que costuma explicar o nosso ceticismo em algumas coisas, que é a falta de confiança, né? O contexto cria uma falta de confiança por si só e o histórico reforça tudo isso. Existe uma hostilidade que já vem da própria condição dessas relações bilaterais, né, com intervenções, conflitos armados e tal. E nos últimos tempos a gente teve o enfrentamento, pelo menos retórico e até uma ameaça de enfrentamento direto entre o presidente Trump e o governo iraniano, que estava lá em maus lençóis, tendo que lidar com as manifestações, enquanto os Estados Unidos torciam por uma queda do regime, por uma transição de governo. Então, Débora, tudo isso para dizer que é claro que tem interesses materiais
materiais que podem gerar um certo lugar comum de aproximação, mas eu ainda, diferente dos diplomatas que estão reportando como um avanço promissor, continuo achando, na minha leitura aqui da nossa confusão cotidiana, que está cedo demais para comemorar, viu?